mundo e o Brasil hoje, você abre jornal, revista, você assiste televisão, você puxa pelas redes sociais, você vai para os sites informativos, para os blogs, não se fala em absolutamente mais nada do que o acontecimento de ontem em Brasília em termos de movimentação contra a Copa do Mundo, contra a realização da Copa do Mundo, e que acabou, mais uma vez, né, a gente vê um movimento, a coisa parece que vai seguindo pacificamente, e de repente, do nada, absolutamente do nada, há uma certa revolta, é a polícia batendo de frente, é o manifestante respondendo. No caso específico de Brasília, ontem, né, a gente conhece bem como é o indígena, o bravo indígena brasileiro, né? Dá para mostrar aqui, maninho? Correio Brasiliense estampou uma foto, antes de mostrar aqui, deixa eu honrar a fotógrafa, né? A repórter fotográfica, é a Janine Moraes. Belíssima foto, né? E para tirar uma dessa é porque a Janine estava lá no meio do fuzuê mesmo. Deu para pegar aí, maninho? Né? Né? Felipe, né? A hora que der, ele pega aqui, né? Rapaz, essa foto realmente da Janine aqui, realmente é um negócio muito sério. Aí, resultado. É do Correio Brasiliense, Janine Moraes. Foi a repórter fotográfica. Por que? Aí a gente fica indagando que os movimentos aconteçam, que as manifestações aconteçam. Mais de uma vez eu já disse isso aqui. Isso alegra meu coração, me traz o espírito do adolescente que eu fui, do jovem que eu fui, e que parti para manifestações também. E olha que no nosso tempo o negócio era mais perigoso, porque a gente manifestava exatamente no tempo da chamada ditadura, quer dizer, era contra a classe militar, realmente. Então, o que não faltava aqui em Brasília eram os caminhões jogando jato d'água, que foi o mais leve que nós levamos naquele tempo. E acompanhamos, inclusive, invasão da UNB e outras coisas mais. Agora, a pergunta que se coloca é por que tantas manifestações? E mais do que por que tantas manifestações? Porque muitas delas, ou quase a maioria, termina com problema. O programa deseja passar por este leque aí e tentar, não digo descobrir onde é que está a pólvora, mas tentar pelo menos definir o que é que essa moçada está querendo realmente. Você sabe, eu sei um pouquinho só, mas gostaria de saber um pouquinho mais. Eu estou recebendo aqui, já estou com uma representante de um movimento de Brasília, né? Ela pertence ao movimento Mulheres em Luta. Seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, tudo né? bem? Agora, esses movimentos, como você representa o Mulheres em Luta, vocês estão dentro de um único foco da Copa do Mundo. Como é que chama aquele organismo que está do Tiago? Então, aqui em Brasília já se formou, já faz um tempo, o Comitê Popular da Copa. E agora, mais às vésperas do evento mesmo, de fato, a gente montou um comitê ampliado da Copa, onde outras organizações se somaram a esse movimento, organizações que não necessariamente estavam construindo desde dos primeiros dias, mas que se somaram agora. O Movimento Mulheres em Luta é um deles, a gente está construindo esse espaço desde esse ano, né? A partir ali por volta de fevereiro, março. Mas o comitê ele é mais amplo que isso, então tem representantes do MTST, tem representantes do CIMI, né, que é eu esqueci agora o que significa a sigla, mas é a entidade que cuida da questão dos indígenas aqui em Brasília. Também tem o Juntos, que é o Movimento de Juventude, a ANEL, a CSP com Lutas, que é a única central sindical que está apoiando essas manifestações. Enfim, e várias outras organizações e coletivos, o movimento do Passe Livre, e também ativistas individuais, independentes, que não fazem parte de nenhuma organização, mas que se somaram por ter acordo com a pauta. Agora, esse movimento específico de ontem, vocês esperavam a participação dos indígenas nessa manifestação?
Olha, a gente havia alguns informes, mas nada muito certo, até porque essas movimentações dos indígenas eles fazem de uma forma com muita segurança, porque envolve muita repressão, envolve sempre muita visibilidade, então eles fazem as manifestações deles de uma forma com um pouco mais de segurança da informação, um pouco mais relâmpago, por assim dizer. Então a gente tinha os informes de que possivelmente os indígenas iriam se somar ao ato lá na rodoviária e fazer uma caminhada até o estádio, mas não era um líquido e certo. Tanto é que nas reuniões do movimento isso não foi dado como um informe oficial, porque a gente não tinha certeza. Mas foi muito bom que eles apareceram lá. Fala-se em quantas pessoas que verdadeiramente teriam participado desse movimento de ontem. Como assim? Quantas pessoas estavam na manifestação? Nessa manifestação. Geral? Uns dão um número, outros dão outro. Para vocês? Olha, para a gente, a manifestação teve ali por volta, enquanto estava na rodoviária, que aglutinou mais gente, inclusive transeuntes, etc., chegou ali por volta de uns 3 mil. Subindo o estádio, confesso que eu não tenho como lhe dar esse número, porque como eu estava no meio, eu via gente indo e gente voltando atrás de mim, então para mim tinha muita gente, mas eu acho que subiu o estádio por volta de 1.000 pessoas, ou um pouco mais que isso. Muitas mulheres? Muitas mulheres com os seus filhos, inclusive, porque era a ideia, inclusive, demonstrar quão pacífico era aquela manifestação. Levando crianças, é? Levando as crianças, porque principalmente a galera principalmente os manifestantes do MTST, né, porque é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, são pessoas que trabalham, são pais de família, mães de família, que estão buscando moradia e têm filhos, e enfim, geralmente nesses movimentos populares de sem terra, de sem teto, participam muito as famílias, né, as famílias com os mães, pais e filhos, e estavam lá, bebês, crianças de colo, crianças participando da manifestação. Porque e a ideia sempre foi que fosse uma manifestação pacífica de protesto contra os gastos da Copa, que é uma coisa até que eu queria corrigir um pouco, mas não só na sua fala inicial, você falou isso no começo, mas é uma coisa que vem sendo veiculada em vários espaços. Essas manifestações não são manifestações contra a Copa, são manifestações contra os gastos e a prioridade que os governos deram em gastar com grandes estádios ao invés de... Até nisso a mídia está pecando, né? Não tem mostrado claramente o objetivo maior. É uma forma de fazer com que as pessoas fiquem contra o movimento, porque a Copa do Mundo sempre foi uma coisa que os brasileiros gostaram muito, né? Quando se mostra só o que aconteceu de ruim, de preferência, né? Quer ver? A gente vai mostrar uma matéria aí, até porque nesse meio tempo vamos somar mais um companheiro aqui com a gente. Coloque aí a matéria de hoje, referente à manifestação. Tomaram banho e pescaram no espelho d'água. Na rodoviária, no centro da cidade, os índios se juntaram a integrantes de movimentos populares de sem teto e contra a Copa. Os manifestantes simularam julgamento de crimes que teriam sido cometidos pela FIFA, governos e patrocinadores do Mundial. E seguiram em direção ao Estádio Nacional Mané Garrincha, onde estava sendo feita a visitação da taça da Copa do Mundo. A polícia impediu que eles chegassem ao estádio e depois do lançamento de uma bomba de gás, começou o confronto. Após a explosão, os índios reagem com flechas. Uma delas atinge um policial na perna. Ele mesmo retira a flecha, que pegou de raspão. O PM foi atendido no local e passa bem. Um grupo tentou fechar o trânsito e impedir a passagem de um carro do Corpo de Bombeiros. Um jovem sobe no veículo e é arrastado. Segundo a Polícia Civil, 2 manifestantes foram presos e liberados. Bom, deixa eu acrescentar mais um companheiro aqui para conversar com a gente. Gabriel Hollenberg Serui, é isso mesmo? Isso mesmo. Comitê Popular da Copa. Seja bem-vindo. Com certeza. Obrigado. E aí, quem foi que começou essa baderna ontem, hein? Pode com você mesmo. Na verdade, a gente estava fazendo uma manifestação completamente pacífica, né? Inclusive, todas as manifestações que a gente procura fazer é sempre repudiando todas as formas de violência, né? Tanto por parte de manifestantes quanto por parte da polícia, que muitas vezes acontece, né? E muitas vezes a mídia não noticia da forma como deveria noticiar, né? Ontem, nós estávamos correndo o fluxo normalmente das manifestações, exigindo os direitos que a população deve exigir, né, com os movimentos sociais presentes, e aí, certa altura, quando a gente estava se aproximando do estádio Mané Garrincha, né, a polícia veio e agiu de forma truculenta, jogando bombas de gás lacrimogêneo, né, acertando com balas de borracha o companheiro nosso,
E aí começou o conflito entre polícia e manifestantes. Complicado, né, amigo? Agora, você acha que realmente, Márcia, você me diria que foi a polícia que atirou a primeira pedra? Como geralmente acontece, né? A polícia, ela tensiona o movimento para depois que começa a confusão generalizada, justificar, então, a própria ação. Ela age para justificar a própria ação. É um negócio muito... Para a gente que participa dos atos de dentro, né? Para a gente que está lá e que frequenta esse tipo de espaço, a gente vê a ordem dos fatores e elas alteram o produto. Porque mesmo, uma coisa é você dizer que estava lá a polícia fazendo a segurança e blá, 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 e aí chegou os manifestantes e atacaram a polícia e aí ela respondeu. A outra coisa é a gente estar lá fazendo nosso protesto, a polícia nos atacar e a gente resistir. Deixa eu avisar os dois convidados, aqui o telespectador tem prioridade, viu? Ele manda mais no programa do que todos nós aqui. Jorge, boa tarde. Oi, Jorge. Oi, rapaz, tudo bem, Celso? Tem, diga aí, amigo. Celso, eu estou muito triste com tudo isso que está acontecendo aí no Eixo Monumental e parece que a repercussão ela vai refletir bastante nas outras capitais. Poxa. E é um momento assim em que o mundo inteiro, sabe, está viajando para o Brasil, recebendo muitos turistas, e eu creio que vai ser uma vergonha internacional só o fato dessas manifestações estar enfeiando a cara da Copa do Mundo no Brasil. Não é a manifestação. Eu estou muito triste com tudo isso porque essas manifestações são anacrônicas, estão vindo no tempo errado, é um causuísmo esse tipo de coisa, porque na verdade a nossa seleção brasileira, até os jogadores e o Filipão estão precisando se concentrar, toda a delegação está precisando se concentrar para poder jogar bem. Eu estou preocupado com o rendimento da seleção brasileira e essas manifestações aí estão contribuindo de forma negativa para a nossa seleção. Estão contribuindo de forma negativa para a história do nosso futebol. A gente tem uma tristeza a apagar da Copa de 1950, quando a gente perdeu a nossa Copa aqui no país. É uma oportunidade única para a gente consertar tudo, para a gente poder ganhar esse caneco, botar a mão na taça, e essa manifestação só serve para bagunçar e para esculhambar o evento, um evento maravilhoso que a gente está querendo fazer. Tá certo. Se esse evento a sua opinião é válida. de manifestação tinha que ser colocado, tinha que ser feito na época certa, e não agora, na boca do evento. Porque isso é uma tristeza, isso é uma infantilidade sem precedente, esse tipo de manifestação. Está se vendo que é uma coisa terrível isso. Isso é danoso para o país. Olha só, índio flechando policial no Eixo Monumental. Olha só, teve até um deputado há um tempo atrás aí que submeteu à apreciação da Câmara um projeto de lei para poder tornar o índio inimputável. Olha só, gente, o índio vai até o Eixo Monumental, flecha um policial, ninguém faz nada, e esse índio simplesmente não vai ser investigado, não vai ser interrogado, não vão botar ele na cadeia, não, por ele ter cometido um crime contra um policial. Olha só, estão passando do limite, é uma coisa horrorosa, uma coisa vergonhosa isso tudo. Tá bem, Jorge. Eu estou triste porque isso vem a macular o evento da Copa do Mundo. Ok. Agora, Gabriel, como é que a gente faz para tentar evitar o máximo possível? Eu sei que é quase impossível. Mas vocês não têm o menor interesse, pelo que eu sinto, de que haja essa chamada infiltração que o Antônio citou ali, né? Movimentos que se infiltram, por exemplo, em manifestações pacíficas. Você viu agora há algum tempo, por exemplo, professores se manifestando em um local, depois que terminou a manifestação deles, é que os caras saíram depredando dentro, acho que foi São Paulo, se não me engano. Como é que a gente faz para botar esse povo para correr, hein? Olha, veja bem, é complicado, porque assim, dentro do próprio Black Bloc, não tem como saber se as ações estão sendo feitas pelo Black Bloc ou por infiltrados no Black Bloc. E aí quem infiltra a gente no Black Bloc não é o próprio movimento, mas é a polícia, são as forças de inteligência que querem fazer com que os movimentos se queimem com a população. Não tem como saber, porque como é uma organização horizontal e sem direção, qualquer um que se vista de preto e bote uma máscara pode aparecer na Globo, em alguma outra mídia, como um Black Bloc que quebrou tudo e que atrapalhou tudo. Então, a culpa da repressão nos atos é sempre do repressor, que no caso é a polícia. A polícia manda dos governos. A polícia manda dos governos. Cidadão está mascarado, já pode parar, porque na minha terra quem usa máscara é bandido mesmo. Né? Ou a pessoa que está com medo de ser filmado, né? Porque a o repressão único herói que eu vi usar máscara foi o Zorro. Assim mesmo,
Só que eu não sei como é que o povo não conseguia entender quem era o cara. Deixa eu atender a Ângela. Posso Ela está falando lá do interior de São Paulo. disso? Só um minutinho. Oi, Ângela Maria, boa tarde. Boa tarde, meu amado. Diga, querida. Eu queria falar, estou assistindo o programa, eu Pois também estou revoltada pelo nosso país, a situação que está. Por não. Falta médicos. A gente vê pela televisão os hospitais, o pessoal jogado em leitos, em corredor. No interior é uma vergonha. Aqui no litoral está feio. Mas aí para o Brasil, para fora, para o interior, está uma vergonha. O estudo, no meu tempo, o estudo era uma coisa. Você passava para o 4º ano sabendo ler e escrever direito, fazendo contas. Hoje em dia, o pessoal vai para a faculdade, esse Enem aí ajuda muito. Mas o povo não está sabendo nada, as crianças estão uma vergonha. Falam em sexo, falam em tanta coisa. E ler e escrever, as crianças não sabem. Meus netos fazendo colegial, estão uma vergonha, eles não sabem coisa que no 4º ano eu sabia, eu estou com 61 anos. Verdade. Está tudo uma vergonha, gastando dinheiro com estádio, quando o Brasil está uma vergonha, uma falcatrua. Não tem lei mais no país. Imagina lá fora como nós estamos sendo vistos aqui. É crimes. O bandido vai preso, entra numa porta e sai pela outra, ou sai pela mesma porta. O cara mata e rouba e só vai ser condenado porque roubou. O morto não tem direito de se preocupar, de reclamar de nada. E a presidente Dilma, ela tem que ver o que vai acontecer nas próximas eleições, porque o povo não está dormindo, o povo está acordado. A gente está elegendo político para eles legislarem para eles próprios, porque para a gente não é. Tá bem. E nós estamos muito insatisfeitas por tudo isso. Tá bem, Ângela. Vamos ver na próxima eleição, amém? Deus Amém, abençoe tá vocês aí, tá? Grande Continue abraço. assim. Deus Grande abraço. abençoe. Ligue sempre. É né? isso que ela falou que queima o Brasil lá fora. É isso que faz com que a nossa imagem fique ruim lá fora. Quando a gente se manifesta, na verdade, a mensagem que a gente está dando para os outros países é: aqui o povo não é pacífico no sentido de que aceita tudo e que os governos são corruptos, porque todo mundo sabe que o Brasil tem altos níveis de corrupção, todo mundo sabe que o Brasil tem altos níveis de diferenças sociais, diferenças econômicas, um abismo social muito grande entre a classe rica e a classe pobre. Todo mundo sabe disso lá. O que vai salvar a nossa imagem é essa classe pobre mostrar que não está satisfeita com isso e que não vai ficar simplesmente calada esperando as coisas acontecerem. Agora você comenta aquilo que você já queria falar, inclusive de antes. Não, o que eu queria falar é a respeito da questão dos mascarados, né? A gente tem muito, a população tem muito essa ideia de que o cara, quando ele chega lá com a máscara, ele está lá para fazer coisa errada, né? Só que o que acontece? Muitas vezes isso vem de uma percepção que endeusa, né? Que trata como se fosse uma entidade perfeita a polícia. O que acontece? Muitas vezes a pessoa está lá mascarada, porque sim, depois que acaba a manifestação, a polícia persegue a pessoa. Tira foto. A polícia militar tira foto, persegue, procura a pessoa no momento em que ela está mais fragilizada, ou seja, quando ela está sozinha. E quando você usa uma máscara, muitas vezes é uma forma de defesa com relação a isso. O que acontece? Eu também, particularmente, não concordo com essa prática, porque eu acho que isso não é uma forma de se aproximar da população. Isso não é uma forma de você dialogar, de você chamar as pessoas para a rua. Mas eu acho que o uso da máscara, muitas vezes, ele tem uma justificativa. Ele não é porque a pessoa está lá para fazer coisa errada, é porque a pessoa está lá para manifestar e ter o direito de se defender. Bom, é a sua opinião. Inclusive um telespectador ligou e deixou uma colocação, não deixou o nome, mas valeu. Eu falei aqui questão de máscara e tudo mais, ele lembrou que a própria polícia, às vezes, quando vai fazer uma invasão em determinado lugar, ou pegar um bandido de alta periculosidade e tudo mais, é comum que eles utilizem aquele... Não é nem capuz, se não é capuz, não, vai até aqui embaixo, não é capuz, né? Então que só tem 2 buraquinhos na cara mesmo. Me permite? E aí, esse debate em relação... Esse exemplo é muito interessante. A polícia usa máscara quando vai invadir um morro porque tem lá um traficante muito perigoso e ele é um pai de família policial, não quer ser perseguido depois que acabar a ação.
Por que os manifestantes usam máscara? Porque entendem a polícia nesse momento como inimigos. E por que isso acontece? E aí é uma pauta que o movimento também está levantando durante as manifestações, que é a desmilitarização da polícia. Porque a militarização da polícia, na verdade, significa um exército implantado dentro do Estado brasileiro para ter uma permanente guerra contra a sua população. Nós queremos que essa polícia se desmilitarize para que ela seja, de fato, segurança pública e não exército contra o povo organizado. O gostoso é que a gente aqui não está ouvindo a opinião de dois jovens, né? Nem a desse velhinho aqui, mas está ouvindo a opinião de povo brasileiro. Com certeza. Está vindo, você vindo dos mais distantes rincões do Brasil. Gente, eu tô adorando né? isso. E o Sérgio agora fala lá de Palmas, Tocantins, maravilhosa Palmas. Diga aí, Sérgio. Sérgio? Caiu a ligação? Boa tarde. Diga, amigo. Oi. Boa tarde. Boa tarde, estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Estou sim, pode falar, por favor. Ah, boa tarde. Eu se tivesse a idade desses meninos, Eu também. eu estava aí brigando junto com eles. Aham. Agora, eu quero só dizer o seguinte, a nossa polícia, ela é dita pelo governo como idônea, não é? Um monte de adjetivo. Eu acho, no meu modo de entender, que a Polícia Federal é a mais idônea que tem. Também acho. Eu acho que eles deviam fazer a infiltração para pegar esses baderneiros. Isso, também acho. Só isso. Tá bem. Você fez uma boa lembrança, né? Porque assim como se infiltra para poder Agora, pegar aí. concordo em tudo com eles que estão Tá falando. certo. Tá bem, querido. Tá bom? Obrigado, Sérgio. Um abraço aí a Palmas, Tocantins. Porque quando se quer, pega, né? Pega, amigo. Se você ficar... Né? Quem é que não sabia quem era aquele grandão que quis depredar todo o prédio do Itamaraty? Infiltrado, Aquele que era desse tamanho fuzileiro. assim, que chegou quebrando os vidros do Itamaraty, depois miou mais do que uma gatinha quando esteve nas barras da polícia. Então é danado, amigo. Agora, a verdade é o seguinte, o brasileiro reconhece que o Brasil não estava preparado para gastar, para produzir uma Copa do Mundo. Agora, ninguém quer, evidentemente, que ela seja totalmente estragada, certo? Eu vi um vídeo, por exemplo, catando as coisas na internet e tudo mais, né, onde se propõe exatamente o quê? Vamos nos manifestar, mas na santa paz do Senhor, como diz o outro. Coloque esse videozinho aí, por favor. Que o futebol é uma paixão nacional, isso é indiscutível. É engraçado admitir, mas o nosso país tem gosto em ver as pessoas correndo atrás daquela bola. Cada um com seu time, seu clube, seu mascote e até sua crença, seus títulos, campeonatos, jogadores e os mais diferentes gritos. Cada vitória sempre resulta em uma festa, uma comemoração, uma rua ocupada. Há outra coisa em comum entre nós. Não somos apenas torcedores, nós somos brasileiros. Vamos nos unir e ocupar as ruas, sem violência, sem diferenças. Somos todos brasileiros e precisamos ter voz. Precisamos falar. Convoque seus amigos. Não vista a camiseta do seu clube, vista do Brasil e ocupe o que é seu. Vamos lutar pela nossa liberdade de expressão, juntos, unidos, como todo grande time tem de ser. Não é por 20 centavos, é para mostrar que o gigante acordou, que o gigante é verde e amarelo. E você faz parte do gigante. Quando começaram as manifestações, foi em São Paulo, né? Eu disse exatamente isso aí. O povo do gigante é que acordou. O gigante já está acordado, né? Senão ele não estaria sobrevivendo 500 e tantos anos. Essa é que é a grande realidade. Para a gente arrematar, quem começa? Pode Vai ser, você? eu vou falar rapidinho. Diga, Márcio. Final, né? Eu agradecer o convite. É muito importante ter esse espaço, porque é uma voz dissonante, né? A gente é pouco ouvido e quando mostra um movimento distorcido. Então é muito importante espaço como esse. Eu queria agradecer o convite em nome do Movimento Mulheres em Luta e do Comitê Popular da Copa. Diga aí, Gabriel. Queria agradecer também esse espaço,
importantíssimo a gente poder levar para as pessoas quais são as nossas ideias, por que a gente está lutando, né? E fazer, antes de tudo, uma convocação, para que as pessoas, nas próximas manifestações, as manifestações vão acontecer em dia de jogo, né? As pessoas vão para a rua, as pessoas mostrem essa insatisfação que a gente viu muita gente falando aqui, e mostrem para as autoridades, mostrem para a FIFA, mostrem para o mundo quem é que manda no Brasil. Quem manda no Brasil é o povo na rua. Essa é a grande verdade. Para a gente arrematar de vez, ficou aqui na minha caraminhola. Você me disse lá fora que o líder, vamos dizer, do comitê da Copa, que é o Thiago, teria conversado com a polícia antes para fazer uma manifestação pacífica. Isso foi real? Foi real. Ele tinha conversado, tinha definido lá o perímetro, só que no meio do caminho a polícia resolveu que tinha que ser mais midiático. Que vocês não iam chegar perto da taça. Não ia chegar perto da taça de jeito nenhum. Acho que o medo deles era esse aí. Né? Bom, acabaram garantindo, porque a ação da polícia fez com que fosse interrompida a solenidade, não foi a nossa. Quando as bombas começaram é que a solenidade acabou. Então, quem acabou com o negócio não foi a gente, foi a polícia. Verdade. A mando dos governos, porque os policiais, eles estão só cumprindo ordens, essa aqui é uma grande verdade. Eles até se manifestam, fazem greve, a gente apoia quando eles fazem isso. Bom, eu estou agradecendo a presença de vocês dois, certo? Que as organizações permaneçam dentro do espírito pacífico de manifestação, que o brasileiro seja ouvido realmente, e a gente sentiu que o brasileiro que ligou, principalmente as brasileiras que nos ligaram, mostraram claramente como é que a mãe se revolta, talvez aquela senhora de 61 já seja vovó também, né? Ao ver que seus netos, seus filhos não têm a educação que merece, a saúde que merece, que deveríamos ter, e que a gente imaginava que a Copa do Mundo chegando, ela nos deixaria no mesmo padrão FIFA, essas benécias a todos os brasileiros. Foi assim em todos os lugares onde a Copa aconteceu. Se faz obras de infraestrutura para melhorar a vida daqueles que permanecem dentro da nação. E a gente almeja que o Brasil repense e comece a trabalhar um pouquinho mais rapidamente pela realização dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Para que a gente não passe o vexame, aí sim, de mostrar obras inacabadas, favelas onde o povo vive humildemente, hospitais cheios de gente pelos seus corredores, pelo chão e sofrendo. Isso a gente não gostaria de mostrar para o mundo verdadeiramente. E aí, precisava de obra de infraestrutura que garantiria uma belíssima Copa, mas, sobretudo, um país muito melhor para o povo brasileiro. Para não dizer que a gente não está em clima de Copa, meu amigo, eu amo o futebol, quero torcer, né? Mesmo sabendo que tem um monte de mercenário. Você veja que na apresentação da seleção brasileira, você sabe qual foi o primeiro ato dos jogadores? O capitão da seleção brasileira, depois de um bate-papo entre eles, foi entregar à cúpula da CBF, né? O quanto eles querem ganhar para ganhar a Copa do Mundo. Então também tem muito do que pensar em termos muito mais de, sabe, o amor que dizem ter. Eu tenho lá minhas dúvidas que verdadeiramente tenho. Amor ao Brasil tem exatamente aquela criança que chora quando a seleção brasileira perde, e também nós velhinhos que choramos também, porque a gente sente, sabe, o amor na ponta da chuteira. Esta é a grande verdade. Na sexta-feira a gente volta a falar de futebol aqui. Vou receber o Wagner Terra, né? Jornalista esportivo de muita competência, e o Weber Margalhães, que é do nosso esporte aqui em Brasília e que já esteve à frente da seleção brasileira na parte de direção em outras Copas. Grande abraço, grande abraço. Obrigado. Está na hora de cuidar ainda mais da sua saúde. Peça agora o óleo de avestruz. Belos e belas brasileiros, aqui Dr. Rei, e hoje eu apresento a vocês um óleo natural de avestruz. É chamado Amazon Strutil e é rico em ômega 3, 6, 7 e 9. E por que avestruz, meu Deus? Porque tem 3 vezes mais ômega do que salmão, do que os peixes. É um alimento, você coloca na sua saladinha, arroz, feijão ou como creme. Você pode colocar no rosto, para as manchas, no corpo, ou você pode colocar no cabelo, deixar o cabelo lisinho, bonito. Então, gente, chegou a hora de se cuidar. Sabe por quê?
chegou a hora do Brasil. Óleo de avestruz Amazon Strutio, recomendado pelo Dr. Ray. Peça já o seu. Alimento natural produzido na Amazônia. Peça agora o seu. Chegou a hora dessa grande nação, um país que ama, porque o Brasil é o coração do mundo. Então, mas a gente não pode liderar nada, a gente não pode liderar o mundo se a gente não cuida da nossa saúde. Então, Deus deu esse incrível animal pra gente, cujo óleo, na verdade, é quase um milagre. Eu falo como cirurgião. O cirurgião trabalha na Harvard. Então, gente, vamos cuidar da nossa saúde.